Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está no Bem com Conteúdos Literários e um dos conteúdos mais acessados lá no blog é sobre o autor, como escrever a sua própria biografia. E eu entendo o porquê desse assunto é tão buscado, afinal o blog ele é direcionado para escritores independentes que estão nesse momento de descoberta, de criar sua presença digital, de mostrar para o mundo quem ele é, ou seja, ter dúvidas sobre como escrever biografia, é um assunto completamente plausível e neste vídeo eu vou explicar quais são os principais pontos que você deve levar em consideração ao escrever a sua biografia. Combinado? Naturalmente eu vou compartilhar aqui na tela esse artigo do blog que é bastante acessado, bastante procurado, mas antes eu quero pedir só aquele favorzinho que é se inscrever no canal e curtir esse vídeo que nos ajuda bastante no crescimento e na disseminação dos conteúdos para escritores independentes, combinado? Então, sem delongas, vou compartilhar a minha tela aqui com você. Pronto, já está aqui. Vou colocar naturalmente o link aqui na descrição, o link desse artigo, mas se você acessar agora, enquanto você assiste, é só procurar sobre esse título, né? Sobre o autor, saiba como escrever a sua biografia em livrobingo.com.br. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente deve levar em consideração é o porquê escrever sobre si mesmo. Afinal, tem que ter um motivo para você fazer sua autobiografia. E o primeiro ponto que eu falo que você tem que ter como objetivo conectar o leitor ao autor e dar uma credibilidade à obra. Tem diversos fatores que levam a pessoa a ler um livro. Um deles é quem é o autor. A gente leva em consideração a capa, o título, o gênero literário, qual que é a categoria do livro, número de páginas, se é um livro nacional, se é um livro estrangeiro, e o autor também está inserido sobre isso. Então, quanto melhor for a sua biografia, mais interessante o seu livro será para o seu leitor. Então, quando o leitor está nesse processo de decisão de compra, que ele avalia sobre diversos aspectos, a biografia pode contar bastante. Inclusive, tem até um artigo aqui sugerido que é os principais fatores que levam o leitor a escolher o seu livro. Um ponto bem importante também para você estudar, beleza? Agora, de fato, como escrever a sua biografia? Acaba que o seu livro, você vai falar sobre o seu livro e sobre você mesmo em diversos lugares. Desde a orelha do seu livro, passando por redes sociais, site, um release, para uma manchete, para uma notícia. Então, tem diversas formas e acaba que, dependendo do lugar que você coloca, você tem que fazer algumas adaptações, principalmente no tamanho dessa mensagem que você quer passar. Um exemplo que eu dei aqui no texto, que é na contracapa ou na orelha do livro, deve ter no máximo 300 caracteres divididos em poucos parágrafos. Esse máximo que eu coloquei é uma margem de segurança. Claro, depende do formato do livro, o tanto de informação que você quer de fato passar, mas para uma leitura rápida, objetiva e que vai trazer a atenção do seu leitor, 300 palavras é mais do que o suficiente, beleza? E se você tiver um site próprio, como eu sempre recomendo aqui também, você tem um site, tem um blog, tem uma boa presença digital, naturalmente você vai ter mais espaço e liberdade para falar sobre o que você quiser. Então é interessante você entender para onde você está direcionando a sua comunicação. Mas independente do lugar, tem alguns pontos comuns que eles devem ser abordados. E esses pontos comuns podem ser mais ou menos explicados, tá? Como? Eu coloquei uma mini cartilha aqui, basicamente um checklist do que deve ter na sua construção de biografia, tá? Primeiro passo, você deve escrever em terceira pessoa, nunca fala eu sou alguma coisa, até porque se você for repassar esse material para frente, para que outras pessoas compartilhem, adaptações para a terceira pessoa vai ter que ser feitas, então é melhor que você faça, coloque ele em terceira pessoa, tá bom? Você fala sobre a sua origem, onde e quando nasceu, que mostra um pouco, situar você, começar a criar uma empatia com o seu leitor pela sua região de origem, ainda mais se for uma literatura nacional, isso pode dizer muito sobre o que esperar da sua obra. É muito comum autores nacionais, escrevendo seus livros, eles vão retratar a cidade onde ele nasceu. Eu posso até pegar o meu livro aqui, o Lucas Esperança do Último. Quem aqui de Belo Horizonte vai reconhecer aqui, que é o viaduto de Santa Teresa. Então, quando eu falo que eu sou de Belo Horizonte e tudo mais, e o meu livro se passa em parte
na cidade aqui, então cria-se uma conexão emocional maior com o leitor, tá? Aí você pode abordar sobre as suas referências, do que você gosta, autores e temas que você admira e escreve, também citar linha de escrita, o que mais tem a ver com a sua literatura. Entenda que esses são fatores de criar conexão com o seu leitor. Ele vai sentir mais à vontade e vai sentir mais na necessidade até de ler o seu livro. O contexto do porquê gosta de escrever, prêmios e conquistas literárias quando tiver, lutas e superação até a publicação do livro. Então, para você criar aquela emoção no leitor, formação acadêmica, caso ela seja relevante para o leitor. Então, se você é formado num curso que não tem nada a ver com a escrita, você pode colocar na sua biografia, desde que haja uma conexão ali que faça sentido, tá? Eu coloquei aqui, nesse artigo, alguns exemplos de biografia de autores, tá? Não vou ler todas aqui para o vídeo não ficar muito chato, mas eu quero ler a minha para você, que é o meu inscrito no canal, você que está aqui no meu vídeo, então faz sentido a gente criar essa conexão e quem sabe você desperta interesse em ler o meu livro. Eu vou ler mais uma também do Anthony Burgess, que é o autor de Laranja Mecânica, que é um livro de ficção distópica muito famoso, e porque é o menor também, né? E tem outros aqui, mas o artigo está disponível para você ler todos, tá? Então eu vou falar o Juliano falando sobre ele mesmo. Engenheiro de formação, empreendedor por vocação e escritor por paixão. Apesar da formação na área de exatas, sempre se encantou com as palavras e com as histórias que elas formavam. Escreveu seu primeiro livro em 1994, aos 6 anos. Poucas páginas, mas muita imaginação. Desde então, a literatura sempre esteve presente em seu dia a dia e mal imaginava que dali surgiria a latente vontade de escrever um livro de verdade. Além de escrever romances, é criador do Bingo, um dos melhores blogs de literatura do Brasil. Este sou eu, agora tirando um pouco a minha figura aqui, para não parecer um pouco com ego muito inflado, enfim. Vamos para um autor lá de fora, o Anthony Burgess, que é o autor de Laranja Mecânica. Foi escritor, ou seja, né, colocou no passado porque o autor já morreu. Poeta, dramaturgo, linguista, tradutor e crítico, formou-se em literatura inglesa pela Universidade de Manchester e morreu em 93, aos 76 anos, deixando em seu legado uma grande e reconhecida obra, entre romances, biografias, peças de teatro, estudos literários, roteiros de cinema e TV. Bem legal, né? Observa, os pontos que eu falei tem tudo aqui resumido em 3 linhas aqui no caso do Anthony e também na minha biografia. Fala das formações, fala do que gosta de fazer, do que gosta de escrever, dos impactos, enfim, são pontos bem interessantes. Então acho que já deu, né? Deixa eu voltar aqui para minha tela, acho que já deu para você se inspirar com informações bem importantes sobre como escrever sua biografia. Autor, não espere por mais tempo. Escreva e comece a divulgar suas obras. Tamo junto! Curta esse vídeo aí, não se esquece. Um abraço, até o próximo vídeo.